E aí, pessoal? Reta final de estudos, aquela correria, né? E cada minuto vale ouro. Então hoje a gente vai direto ao ponto num tema que, olha, pode ser o que decide a aprovação. Nulidades no Código de Processo Penal. Se liga que esse aqui é aquele resumo de véspera para garantir os pontos que fazem toda a diferença. Beleza, mas vamos lá. O que é, afinal, essa tal de nulidade processual? E por que isso pode definir uma aprovação? Pensa assim, ó. A nulidade é tipo um erro grave, sabe? Um defeito no ato do processo que tem o poder de invalidar tudo. E por que isso é tão, mas tão crucial? Porque sacar quando um ato pode ou não ser anulado é uma das coisas que as bancas mais testam. Entender isso muda o jogo numa questão e, claro, na classificação final. E ó, não pensem que isso é só papo de livro, teoria pura. Longe disso. Esse é um dos assuntos mais práticos e que mais caem. As bancas simplesmente amam esse tema. Sabe por quê? Porque ele testa quem está atento aos detalhes e, principalmente, quem está ligado na jurisprudência mais quentinha, aquela que acabou de sair do forno. Ah, e para provar que não é exagero, tá aí um número na tela: 35. Parece só um número, né? Mas segundo dados do Tec Concursos, olhando os últimos grandes editais, nulidades processuais apareceu em nada mais, nada menos que 35 questões. Isso dá uma dimensão do peso do assunto, né? É praticamente cadeira cativa na prova. E tem outra coisa, né? Sabe aquela máxima de cursinho? Que tem questão que simplesmente não dá para errar? Que é o famoso feijão com arroz de quem passa? Pois é, nulidades é uma delas. Escorregar aqui pode significar ficar para trás de uma galera que já dominou o básico. É pura estratégia de prova. Ok, então bora decodificar esse negócio. Qual é o primeiro passo para dominar o tema? Entender a distinção fundamental que o próprio CPP traz para a gente, a diferença entre nulidade absoluta e relativa. Pensem nisso como o canivete suíço, o kit de ferramentas básico para resolver qualquer questão sobre o assunto. Olha só que legal como esse quadro organiza as ideias. De um lado, a nulidade absoluta. Ela acontece quando o erro fere o interesse público, as regras mais sagradas do jogo. É algo tão grave que o próprio juiz, de ofício, pode declarar a qualquer momento. Não tem essa de, passou o tempo. Ela não se conserta, não preclui. Agora, do outro lado, a gente tem a nulidade relativa. O nome já dá a dica, né? Ela protege o interesse de uma das partes. Então, se a parte que foi prejudicada não gritar na hora certa, se ela não reclamar no momento oportuno, já era. O ato se torna válido, a pessoa perde a chance de reclamar, ou seja, o direito dela preclui. Pegar essa dinâmica é o pulo do gato. Agora se preparem, porque a gente vai para a regra de ouro, a chave mestra que, sério, abre quase todas as portas em questões de nulidade. Se for para guardar uma única coisa de tudo isso aqui, que seja isto. O princípio é tão importante que tem até nome chique em francês, pas de nullité sans griffe. Traduzindo para o nosso bom português, não há nulidade sem prejuízo. E o que isso quer dizer na prática? Que não adianta só apontar um erro no papel, uma formalidade que foi ignorada. É preciso provar, concretamente, que aquele erro causou um dano real para a acusação ou para a defesa. O STJ, por exemplo, bate muito nessa tecla. Tem que mostrar o prejuízo, senão o ato continua valendo. Formalismo por formalismo não anula nada. E agora a parte que todo mundo gosta. Como é que as bancas transformam isso em pegadinha? Elas são mestras nisso. Adoram explorar aquelas áreas meio cinzentas e, o prato principal delas, as mudanças recentes de entendimento dos tribunais. E o exemplo perfeito disso, o clássico do momento, é o artigo 226 do CPP, aquele que fala do reconhecimento de pessoas. Gente, esse artigo virou a mina de ouro dos examinadores, tudo por causa de uma virada de chave gigantesca na jurisprudência. E esse esquema aqui mostra a virada de forma muito clara. Se liga só. Antigamente, o entendimento era que as regrinhas do artigo 226 eram tipo só uma recomendação, uma mera irregularidade, como diziam. Se não fossem seguidas, paciência, a prova continuava valendo. Só que aí os tribunais superiores, principalmente o STJ, começaram a ver o problemão que isso gerava. Um número altíssimo de condenações injustas baseadas em reconhecimentos super falhos. Para proteger direitos fundamentais, a coisa mudou da água para o vinho. Hoje, o entendimento do STJ e do STF é que se não seguir o rito do artigo 226, a prova é nula. E não é a nulidade qualquer, é nulidade absoluta. Essa, com certeza, é uma das mudanças mais importantes e mais cobradas dos últimos anos.
Então, fica a dica de ouro. Examinador ama cobrar o que mudou. Viu que a jurisprudência virou? Pode apostar que vai ter questão sobre isso. Ficar de olho nos informativos do STF e do STJ deixou de ser luxo, virou questão de sobrevivência para quem quer ser aprovado. Bom, para a gente fechar com chave de ouro, vamos amarrar tudo isso. Pense nisso aqui como aquele checklist final para não deixar nenhum ponto escapar na hora H. Então, vamos lá. Resumo do resumo. Nulidades é tema quente, decisivo, tem que saber. A diferença básica, absoluta, quando fere o interesse público e não tem prazo para ser declarada. Relativa, quando o interesse é da parte e se não reclamar na hora, já era, preclui. A regra de ouro, o mantra, pad nullité sans ref, tem que ter prejuízo, senão não tem nulidade. E o mais importante de tudo, atenção máxima às mudanças de jurisprudência, tipo essa do artigo 226. Com esse mapa mental, a preparação fica muito mais segura. E para fechar, fica aí uma provocação para continuar os estudos. A gente viu o caso do reconhecimento de pessoas, né? O impacto que essa nulidade tem. Agora pensem, em que outra situação do processo um erro, uma nulidade, poderia ser tão devastadora a ponto de virar o jogo completamente? Refletir sobre isso ajuda a aprofundar o raciocínio. Bons estudos e a gente se vê na próxima.